Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para uma aula super importante para você entender o mercado de capitais, para você entender o mercado mobiliário, a bolsa de valores, o mercado financeiro. Operações com derivativos. Operações com derivativos. Só adiantando para vocês o seguinte. Essa aqui é a aula que a gente vai explicar para vocês exatamente o que significa o derivativo. Mas, papo reto, para você ter uma compreensão desse assunto, você vai ter que assistir as demais aulas. Essa, primeiro, derivativos. Segundo, mercado futuro, mercado a termo, mercado de opções e swaps. Tá certo? Essas 5 opções. Essas cinco aulas compõem esse bloco, cara. Compõem esse bloco, tá? Compõem esse bloco. Porque não adianta, tá? Não adianta. Se você não estudar essas 4 aulas seguintes, você não vai conseguir entender. Então é o seguinte, mercado derivativos. Vamos até como o nome diz, operações com derivativos, né? Você pega aqui esse cara, significa dizer que esse derivativo aqui, ele vai derivar de algo. Esse mercado derivativo, você tem que colocar uma coisa na cabeça. O investidor, ele busca proteção. Ele vai tentar se proteger de alguma coisa. Professor, se proteger de quê, basicamente? Da oscilação do dólar, da oscilação da cota dos seus commodities e assim por diante. Então ele vai tentar sempre o quê? Ele vai sempre tentar se proteger, tá certo? Então operações com derivativos. Então a primeira coisa que o cara tem que saber é o que vem a ser esse derivativos. Derivativo vem do verbo derivar, correto. Então ele deriva, realmente ele deriva, né? Então, olha só, o conceito de contrato de derivativos. Então, todas as operações com derivativos vão proporcionar contratos de derivativos, tá certo? Deixa eu dar um ESC aqui, falar que estou em aula, senão não vai deixar eu quieto, né? Eu estou... tá? Senão não vai deixar eu quieto. Então, conceito de contrato derivativo. É um contrato cujo valor depende ou deriva do valor de um bem básico, uma taxa de referência ou índice. Pronto. Então, derivativo vai derivar o quê? De alguma coisa. Tá certo? Vai derivar de alguma coisa. Então é o seguinte, gente. Contrato vai derivar de alguma coisa. Essa alguma coisa é um ativo. É um patrimônio, ok? Esse ativo, ele pode ser um ativo financeiro ou um ativo não financeiro. Professor, eu quero me proteger contra uma possível alta do dólar. Dólar é um ativo financeiro. Professor, eu sou um agricultor, eu planto soja. Eu quero me proteger sobre o preço dos commodities de soja. Então vai ser um contrato derivativo não financeiro, soja. Tá certo? Ok? Legal? Vamos continuar a nossa aula. O importante é o aluno ter na cabeça o seguinte, que o cara que faz um contrato derivativo é um cara que procura o quê? Uma proteção ao risco. Essa proteção chama-se hedge. Tá certo? Essa proteção chama-se hedge. E aí o mercado irá disponibilizar para aquele que busca essa proteção, esse hedge do mercado derivativo, 4 opções. Futuro, mercado futuros, mercado de opções, mercado a termo e swaps. Bacana? Então, isso é importante. Coloca na cabeça de vocês. O mercado derivativo, o cara quer buscar o quê? Uma proteção. Qual que é o nome dessa proteção? Hedge. Isso cai em concurso. Hedge. Hedge, isso cai em concurso. Bacana? Fechou? Ok. Então, vamos embora, gente. Vamos embora, né? Isso explica o motivo pelo qual serve tão bem para limitar o risco de flutuações inesperadas de preço do ativo em questão. Ok.
Professor, eu quero que você me explique alguma coisa sobre isso, professor. Tá, tudo bem, vamos lá, eu vou explicar aqui, ó. Então, é o seguinte, ó, modelo mental na cabeça do aluno, para o cara que nunca aprendeu isso aqui, nunca estudou esse cara aqui. Ó, mercado derivativo, o cara quer o seu, o cara quer se proteger. De proteger de quê? De algum risco. Que risco que pode ser? De uma grande oscilação do mercado de valores, câmbio, a bolsa do boi gordo, o valor da saca de soja, arroba do boi gordo e assim por diante. Ele quer buscar essa proteção. Se ele quer buscar essa proteção, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar alguma coisa no mercado financeiro, no mercado de derivativos, e nós temos 4. Então ele busca o quê? Ele busca eliminar, reduzir, limitar o seu risco. Professor, como assim, professor? Eu quero que o senhor dê um exemplo para nós aqui. Tá? Eu vou colocar para vocês aqui. Então é o seguinte, ó, ele busca o quê? Eliminar o risco, a sua incerteza. Eu tenho que escrever aqui um quadro que eu sou um professor, gosto bem de didática. Então é o seguinte, cara, ó, quero fazer um exemplo para vocês aqui, ó. Hoje, tá? Hoje é o seguinte. Eu vou colocar daqui 6 meses. Hoje, esse cara aqui, ele contraiu uma dívida de $1.000, certo? $1.000. E hoje, o dólar custa 2,30. 2,30. Hoje ele custa 2,30. Daqui 6 meses, então ele contraiu uma dívida que ele vai pagar $1.000 aonde? Ó, daqui 6 meses. Não é isso? 6 meses. Professor, e aí? Cara, acontece o seguinte, que esse valor do dólar aqui, daqui 6 meses, pode ter duas opções. Ou ele pode estar acima de 2,30 de hoje, ou abaixo de 2,30. Não é isso? Pronto. Ele quer o quê? Ele quer se proteger. Por exemplo, está 2,30. Aí ele faz lá, chega lá daqui 6 meses, está 2,50. A dívida dele, que era 2.300 daqui, passa a ser 2.500. Outra coisa, o dólar pode cair, pode ir para R$2, não é isso? Então é o seguinte, o cara que busca o mercado de derivativos, ele quer fazer isso, ele quer uma proteção, ele quer limitar o seu risco. Mesma coisa com o cara que está lá, o agricultor, o cara que tem boi confinado, tá certo? Ele tem hoje já uma perspectiva futuro, e ele faz um contrato derivativo para travar esse valor. Vamos supor o seguinte, vamos colocar lá o mercado, ele vai fazer então um contrato derivativo, vamos colocar aqui um contrato futuro, tá? Futuro, um exemplo, tem futuro, você sabe que existe o futuro, você sabe que existe o de opções, você sabe que existe a termo e o ápice, não é isso? Os 4, tá? A gente vai explicar os 4, cada uma em uma aula, né? O contrato futuro. No contrato futuro, diz o seguinte, de 2,35, então tá aqui. Então ele chega aqui, ele vai pagar um prêmio aqui, tá? Ele vai pagar um prêmio. Ele vai travar o preço do dólar em 2,35. Quando chegar daqui 6 meses, qual que é o preço do dólar? Pagou daqui 6 meses, gente. Presta atenção aqui. Lógico, o mercado futuro a gente vai explicar com muitos detalhes, que há ajustes diários, não é isso? Vamos supor que na hipótese 1, o dólar está 2,40. Se nessa hipótese 1 o dólar está 2,40, ele fez um mercado futuro, ele travou o preço em quanto? 2,35. O que vai acontecer com esse cara aqui, com esse investidor? Esse cara que buscou proteção, ele vai ganhar mais 5 centavos de dólar para completar 2,40, ou seja, ele diminuiu seus riscos. Tá certo? Agora, professor, vamos colocar uma outra hipótese aqui, ó. O dólar, 2,30. Diminuiu. Ele travou em quanto? 2,35. E ele fez o que aqui? 2,30. Nesse caso, ele tem que pagar
5 centavos, porque ele travou o dólar em 2,35. Pronto. Então, isso aqui é a ideia. Agora, essa operação que eu falei para vocês é uma operação característica do mercado futuro. Você pode ter absoluta certeza que o examinador ele vai tentar confundir o mercado futuro, o mercado de opções, o mercado a termo e os swaps. Tá? Ele vai tentar fazer isso com você, cara. Ele vai tentar fazer isso com você. Pode ter certeza disso. Tá certo? Ele vai tentar fazer isso. Então você tem que saber as características de cada um desses contratos. Então, o mercado derivativo tem essa intenção. Preste atenção, coloque isso na sua cabeça. Ele quer o quê? Ele quer reduzir os seus riscos. Com isso, ele faz um contrato. Esse contrato pode ser feito de 4 hipóteses, né? Futuro, é esse caso aqui, claro que a gente vai detalhar o mercado futuro, o mercado de opções, o mercado a termo, tá? Mas o aluno já tem que ter essa coisa, né? Contrato derivativo. Pô, você já sabe que o cara está buscando o quê? Uma proteção. Ele quer buscar uma proteção. Então, o uso de derivativos surgiu da necessidade de reduzir a incerteza e certamente não há nada de novo nisso. Ele quer o quê? Ele quer reduzir a incerteza. Lembra do dólar que eu falei? Hoje o dólar é 2,30. Mas daqui 6 meses ele não sabe. Então, o que acontece? Ele fala lá, ó, eu vou reduzir o meu custo, né? Ou ele pode dar uma disparada doida aí, tá certo? Ou ele pode cair, pode perder um pouquinho, mas ele pode se proteger. O cara busca o quê? Estabilidade, o cara busca proteção. É a mesma coisa com o agricultor de soja. Ele já tem uma prévia de cotação daqui 6 meses a saca de soja, ele faz um contrato futuro, ele faz um contrato de opção, ele faz um contrato a termo, enfim, ele faz um contrato aí, para quê? Para se proteger, né? Os contratos de derivativos só existem porque há a possibilidade de o preço da mercadoria à vista, ações, moedas, grãos, taxas e índices variar. Caso o mercado à vista deixe de existir, o derivativo perde a razão de ser. Então tá aí. Professor, o que é o mercado à vista? Nós já explicamos isso. O mercado à vista é o de hoje. Quanto vale hoje? Esse dólar que vale hoje, amanhã, no futuro, você não sabe quanto é. Certo? E nisso o mercado financeiro criou-se instrumentos de quê? Para você diminuir esse risco, você verdadeiramente se proteger, travar essa operação. Tá certo? Professor, o preço de hoje vai influenciar o preço futuro? Claro que vai. Tá certo? Claro que vai influenciar. Professor, por exemplo, não existe nada no mercado à vista. Se não tem nada no mercado à vista, só tiver preços futuros, você deixa de ter contrato derivativo. Claro que essa hipótese é uma hipótese muito difícil de acontecer. Tá ok? Então isso aí é o mercado derivativos. Bacana, professor, eu estou conseguindo entender. Eu estou louco para me entender esses contratos, professor. Então a gente vai ver esses contratos já já. A mercadoria física negociada no mercado à vista, referência para o derivativo é chamado de ativo-objeto. Então, olha só, o que é ativo-objeto? É a mercadoria física negociada no mercado à vista. Por exemplo, hoje a saca de soja está R$ 30, mercado à vista. Isso vai ser o ativo-objeto. O cara quer buscar uma proteção desse ativo-objeto para 6 meses, por exemplo. Não é isso? Então ele vai fazer um contrato de derivativo, que pode ser, de novo, repetindo, martelada, 4 tipos. Futuro, opções, a termo e swaps. Ok? Bacana? Fechou? Então o nome do que é ativo objeto caiu na prova? Se cair no objeto vai ser o quê? Objeto, mercadoria de travamento que vai ser feito o contrato derivativo. Ele busca o quê? Proteção contra oscilações do futuro. Outro aspecto bem importante é que só existe derivativo sobre ativos e mercadorias que possuem seus preços de negociação livremente estabelecidos pelo mercado. Então, olha só, gente. Somente pode participar do mercado derivativo ativos e mercadorias. Que possuem preços de negociação livremente estabelecidos no mercado, sem nenhum tipo de controle, ou seja, os preços devem ser transparentes,
correndo seus riscos próprios. Tá aí, é um mercado altamente transparente, altamente regulado, tá certo? Altamente importante, principalmente no Brasil, que é um país agrícola. Os agricultores cada vez mais estão buscando esses contratos para se proteger sobre as prováveis variações aí das suas mercadorias, né? Então é o seguinte, questão de concurso. Esse derivativo vai derivar o quê? De um ativo objeto, tá certo? Hoje, que é praticado hoje no valor à vista. Ele quer buscar uma proteção. Você tem que saber, isso é obrigado. Tá? Você tem que saber que nós temos dois tipos de derivativos. Aqueles derivativos financeiros e os derivativos não financeiros. Então o examinador pode muito bem querer saber de você se você sabe quais são os derivativos financeiros, por exemplo. Está aqui. Financeiros são quem? Taxa de juros, moedas, ações, índices. Professor, eu tenho um contrato baseado em algum índice. Você pode travar esse contrato. Você pode reduzir seus riscos sobre as oscilações futuras, né? Tá certo? Fazendo um contrato derivativo financeiro. Professor, o que é um ativo não financeiro? Olha só, importante. Não financeiro. São os derivativos sobre os preços dos commodities, como ouro, petróleo, ativos agropecuários, boi gordo, bezerro, algodão, soja, açúcar, álcool, milho e café. Muito importante para a agricultura no Brasil. Então o cara quer fazer o quê? Ele faz o contrato derivativo, ele quer o quê? Ele quer se proteger contra as oscilações, né? Ah, professor, eu sou plantador de soja, professor, então estou aqui gastando dinheiro, tal, né? E aí o cara está preocupado. O que ele pode acontecer? Pode acontecer que daqui 6 meses, por exemplo, tenha uma super safra de soja global, que o preço da soja vai lá embaixo. Mas aí o cara está o quê? Ele está protegido porque ele fez um contrato derivativo. Ele está protegido, ele sabe. Tá certo? Ah, professor, mas também pode o preço lá em cima, mas ele é um cara conservador, ele está buscando o quê? A busca da o quê? Ele quer buscar o quê? Segurança. Então o mercado derivativo é isso, o cara tem que saber. Bacana, gente? Então nesse slide aqui você aprender uma coisa importante. Quais são os derivativos financeiros e quais são os derivativos não financeiros? Disso você tira uma conclusão fundamental. Qual que é a conclusão? A diversidade é enorme dos ativos objetos para os contratos derivativos. Essa é a moral da história. Os derivativos permitem, atenção, nunca esqueçam disso, reduzir os riscos inerentes à atividade econômica, tá certo? Reduzir. Eu não estou escrevendo aqui, eliminar. Ele reduz. Lembra do dólar que eu coloquei lá? Estava 2,40, ele travou em 2,35. Ele recebeu os 5 e comprou o dólar naquele orçamento dele. Tá certo? No orçamento dele. Agora, o dólar baixou para 2,30 na opção 2, ele teve que gastar mais 5. Então ele não elimina o risco, o examinador gosta de falar isso, que vai eliminar o risco. Então ele quer o quê? Reduzir os riscos inerentes à atividade econômica. E existem 4 modalidades de contratos: termos, futuros, opções e swaps. De novo, termos, futuros, opções e swaps. São o quê? São os tipos de contratos, né? Mercados específicos existentes no mercado financeiro, na qual você pode reduzir os riscos inerentes à sua atividade. Professor, e é muito utilizado? Claro, bastante utilizado esse cara aqui. Ok, bacana, ótimo, né? Vamos para frente aqui, professor, claro, né? Conclusão. Eu quero nessa aula montar para você o quê? Um juízo de valor. Derivativo você quer se proteger. Derivativos são ativos financeiros que derivam integralmente ou parcialmente do valor de outro ativo financeiro ou mercadoria. Podem também ser entendidos como operações financeiras que tenham como base
de negociação o preço ou cotação de um ativo chamado ativo objeto, negociados nos mercados futuros, a termo, opções, compra e venda, swaps e demais operações financeiras mais complexas, né? Quem que participa deste mercado? Quem participa? Quais são os principais agentes deste mercado? Primeiro, hedge. Todo o mercado de derivativos vai circular atrás desse hedge. Hedge é o quê? Quando quem busca um contrato derivativo, o cara que é dono do ativo objeto, ele quer o quê? Ele quer proteção. Então, hedge, presta atenção aqui, gente, opera nesse mercado buscando proteção contra oscilações de preços dos ativos. Possui determinado bem ou ativo financeiro. Então, ele quer o quê? Ele quer se proteger contra o próprio mercado, contra essas oscilações que ocorrem e ocorrem bastante. Então, é o hedge. 2, nós temos o especulador. Quem que é o especulador? O cara que vai assumir o risco da operação com o objetivo de oferir ganhos com a oscilação dos preços. Entra e sai rapidamente do mercado fazendo as apostas. Professor, como assim? Lembra do dólar que eu falei para você, 2,35, 2,40? É o especulador. Tá? É o cara que vai assinar o contrato com você. E claro, então você tem lá o hedge, o cara que busca proteção, né? O cara que é dono do ativo. Vai ter o especulador que vai comprar esse título. E claro, você tem uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa é que vai fazer o quê? Fazer cumprir. Inclusive, lá na Bolsa de Mercadorias e Futuras de Bovespa, é o arbitrador dessa operação, ele atua como contraparte. Professor, como assim contraparte? Se qualquer um dos lados pisar na bola, ele vai lá e banca a operação. Ou seja, é um negócio altamente seguro. Então, o arbitrador obtém vantagens financeiras em função de distorções dos preços dos ativos dos mercados diferentes, monitora todos os mercados em busca de distorções e fim de lucrar sem correr riscos, né? Então essa aqui é a figura do arbitrador, o cara que vai, claro que como tudo isso aqui vai ocorrer lá no ambiente da Bolsa de Valores, ele vai ter que ter essas vantagens financeiras. Lembre que o arbitrador, nesse caso, a BMF, ele vai ser contraparte, ele vai bancar todas as despesas aí, caso correr algum risco aí. Então é um ambiente altamente regulado. Bacana? Então bora, vamos fazer exercícios aqui. Derivativos são ativos financeiros cujo valor deriva integralmente de outro ativo financeiro ou mercadoria negociada no mercado ativo. Professor, e aí, professor? Onde que está o erro da questão? Somente em uma palavra, professor. Integralmente ou parcialmente? Professor, essa questão aqui, o cara bateu duro, sim. Tá certo? Então, o único erro aqui, são ativos financeiros, claro, né? Ou ativos não financeiros que derivam integralmente ou parcialmente do valor de outro ativo, né? Ou mercadorias negociadas no mercado à vista. Ou seja, essa questão aqui, cara, pode ter certeza, ela teve várias tentativas de recurso, várias, né? Várias mesmo, com certeza, né? Tá? Ficou aí um pouco confusa, né? Mas eu tenho certeza que com essa aula aqui, o juízo de valor que você adquiriu na aula, você tem condições de entender o que é o mercado de derivativos. Tá? Olha aí, permitem reduzir os riscos da atividade econômica, 4 modalidades, já explicamos esse cara aqui. Vamos lá, mais uma, Banco do Brasil, CESP 2013. Derivativos são instrumentos financeiros cujas estruturas e valores dependem e existem como referência de outros ativos, tais como valores mobiliários, dinheiro, mercadoria, ou preços, ou seus preços. Acerca desse tema, isso aí é só o texto base da questão. Vamos lá. Embora, muito raramente, os derivativos são usados para trava de risco, hedge, relativa a variações de taxas de juros ou oscilações de taxas cambiais. Cara, que pegadinha nessa prova, nessa questão. Só tem uma palavra errada nessa questão. O cara que busca, um mercado derivativo, ele quer o quê? Ele quer proteção.
Então, embora muito raramente, o único erro está aqui, cara. Não é raramente, é comum. O cara que vai buscar esse mercado, ele quer proteção, ele quer travar o risco. Então, o único erro dessa questão está na palavra raramente, raramente. Bacana, belíssima questão de concurso, hein? Professor, que aula, hein? Só começou, cara. Então, isso aqui, ó, como eu falei para vocês aqui, essa aula aqui, ela foi dividida mais em outras aulas, tá? Eu quero que vocês assistam aí nas aulas, ó, mercado futuros de opções, mercado futuros, opções a termo e swap. Você tem que entender esses caras aqui, tá? Isso aqui é uma aula só introdutória. Ó, mercado de derivativos, o cara quer buscar o quê? O cara quer buscar proteção, tá? E quais são os instrumentos? São esses 4. Você pode ter certeza que a maioria das questões das provas vão circular dentro dessas 4 tipos de operações, que pois cada uma delas tem características específicas. Tá? E eu vou convocar vocês, cara. Ó, é um assunto muito gostoso, hein? Você que é muito interessante. Você vai perceber isso. Muito interessante. Vamos lá. Humildade não te faz melhor do que ninguém, mas te faz diferente de muitos. Humildade não te faz melhor do que ninguém, mas te faz diferente de muitos. Essa palavra humildade, as pessoas confundem muito. Humildade, o cara pensa que é coitadinho. Não, cara, humildade é aquele cara reconhecer que não sabe tudo, cara, e buscar correr atrás. Tá certo? Ó, e concurseiro, cara, eu sempre falo isso. Somente aqueles humildes que ficam competitivos e passam, cara. Porque o cara acha que ele não sabe, né? E se esforça cada vez mais. Bacana? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.